Pré-candidato à presidência da República pelo Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, está dando uma aula pública de como não reagir a uma crise política durante uma campanha eleitoral. Você que acompanha a política, você que está envolvido em campanhas eleitorais, você que já foi candidato ou que é candidato, jamais faça isso que o Flávio Bolsonaro está fazendo. Existe uma regra muito simples de ser seguida para responder, para reagir a crises de opinião pública, a crises que podem inclusive enterrar uma campanha. E a forma certa de reagir antes de qualquer coisa é pensar o seguinte: se a coisa tem explicação, ou seja, se o que está sendo dito é falso, então vamos falar publicamente sobre o que está sendo dito e dar as devidas explicações. Mas se o que está sendo dito é verdadeiro, aí a coisa muda de figura. É preciso se resguardar, enviar uma nota à imprensa, pensar em uma coletiva de imprensa onde todas as explicações possam ser dadas, aquelas que podem ser dadas, e pensar seriamente na hipótese de, se admitir o erro, como consertá-lo, quando tem conserto. O senador pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal do Rio de Janeiro e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, caiu numa armadilha da imprensa. O Intercept Brasil, site The Intercept, já tinha as gravações, mas não tinha publicado ainda. Antes de publicar, o repórter foi para uma coletiva de imprensa aonde o senador da República acreditava que poderia ali naquele momento, falando com a imprensa, promover a sua pré-candidatura. E foi pego de surpresa com uma pergunta que ele não estava pronto para responder. Ele não treinou uma resposta. Ele achou que ninguém ia descobrir as relações financeiras, o contrato confidencial que ele tinha, pelo menos diz ter, ninguém nunca viu esse contrato, com Daniel Vorcaro. E aí onde está o centro do problema. Como reagir a uma crise como essa? O Flávio reagiu da pior maneira possível, se expondo, e agora está difícil de explicar. A pergunta que se sobressai nesse momento, por incrível que pareça, é se o Flávio vai continuar candidato do PL ou se será substituído. E outra desconfiança que surge é sobre a suposta intervenção aí de Michele Bolsonaro, que estaria tramando para tirar o filho de Jair da pré-candidatura, para ela mesma assumir a pré-candidatura. Mas isso é especulação política. O fato é que o Flávio Bolsonaro não cometeu nenhum crime. Pode estar envolvido em lavagem de dinheiro, pode estar envolvido em Caixa 2, pode estar envolvido em um desvio de recursos públicos que quase quebrou o sistema financeiro nacional, dando um prejuízo bilionário ao Fundo Garantidor de Crédito, mas contra ele não há nada ainda. O que precisa ser explicado é para onde foi o dinheiro. Para onde foi o dinheiro de Dark Horse, o filme que está sendo produzido em inglês sobre a vida de Jair Messias Bolsonaro, o azarão.
Dark Horse, traduzindo para português, quer dizer azarão. Horse é cavalo, dark é escuridão, né? E os americanos usam Dark Horse como uma expressão no jogo de apostas de corrida de cavalo, para se referir a um cavalo que não tem chances de ganhar e ganha, Dark Horse, que é o caso, me parece, de Jair, né? Que era do baixo clero em 2016 e em 2018 foi eleito presidente da República. Um azarão. A história está para ser contada no filme. Um filme que custou milhões de dólares americanos e, agora se sabe, foi parcialmente financiado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, que está preso, e as acusações contra ele, além de tudo que você já sabe, o pior que existe contra ele é que o que ele fez colocou em risco o sistema financeiro nacional, a garantia de que o sistema financeiro vai funcionar de forma normal, que o dinheiro que você botou no banco, no seu banco, o banco vai lhe devolver. Se você quiser o dinheiro agora, o dinheiro está disponível. O Fundo Garantidor de Crédito, criado para evitar que a quebradeira de um banco não contaminasse todo o sistema financeiro, que é o que poderia ter acontecido. Não aconteceu, porque o Banco Central abortou a tempo a tentativa do Banco Master de se vender ao BRB, o Banco de Brasília. Agora sobrou para todo mundo. E o Flávio Bolsonaro, que disse que não conhecia Daniel Vorcaro, teve que encarar a mentira. E mentir não é crime, a depender do contexto. Principalmente na política, quando você mente para os seus aliados. E foi isso que Flávio fez. Ele não mentiu só para a população brasileira para proteger um contrato de confidencialidade com Daniel Vorcaro. Ele mentiu para os seus aliados. E esses aliados continuarão apoiando ele e ficarão com ele até o fim, custe o que custar? Porque Flávio Bolsonaro estava e ainda aparece na competição, que é a eleição geral de 2026, como um dos grandes competidores. Está polarizado com o líder Lula, pau a pau, empatado na margem de erro. Mas agora é um azarão. Porque se ele não conseguir explicar, e aparentemente ele não vai explicar, porque não tem explicação, terá perdido a campanha antes mesmo dela começar.